Meus caros, vocês escolheram uma profissão maravilhosa. Posso falar isso porque com meus quase 74 anos, comecei a dar aula, eu acho que tinha bem uns 17 anos, e durante todos esses anos, né, toda a minha vida, o momento de trabalho, ir para a escola para dar aula, sempre se tornou para mim um momento de grande realização. Eu acho que dá para a gente fazer as críticas que são necessárias para a melhoria da nossa profissão, para a melhoria do nosso trabalho, por maior reconhecimento, mas não há dúvida que o nosso reconhecimento pelos alunos, pelo que a gente faz, pelo futuro deles e pelo futuro nosso, porque o que eles fizerem vai se refletir no nosso futuro também. O que nós podemos passar para eles é extremamente satisfatório para a nossa atividade. Eu sou a professora Ana Paula, então eu sou formada em Letras Português pela Unespar, que agora, né, que na minha época era Franfipar, então eu tenho muito orgulho disso. Sou formada também em Artes Visuais pela Unimes, sou formada em Espanhol na Universidade de Ponta Grossa, Universidade Estadual, todas as universidades estaduais. Tenho especialização em Psicopedagogia, Magistério Superior, fiz muitos cursos em Gestão. Tenho vários cursos de extensão e sou uma pessoa que o que eu mais amo é estudar. Eu estou na educação, vai fazer 30 anos. Hoje eu tenho quase 30 anos. Então eu comecei na educação privada, fiquei um bom tempo na educação privada e com o passar dos anos eu fui para a educação pública. E na educação pública eu estou até hoje. Então eu comecei dando aula nos colégios estaduais, dei aula em vários colégios estaduais do município de Antonina, e em 2009 eu tive um convite para vir ser candidata, na verdade, aqui no Colégio Estadual Professora Maria Arminda. E daí em 2009 eu participei do processo eleitoral, fui eleita e comecei a minha jornada aqui como gestora do colégio. Então já faz 16 anos, faz um bom tempo, que eu estou aqui na gestão do Colégio Estadual Professora Maria Arminda. Eu acredito na educação pública, eu digo que eu respiro a educação pública, porque eu acredito numa educação humanizada, numa educação coletiva, numa educação participativa, numa educação democrática. Mesmo eu estando na gestão, eu continuo dando aula, né? Hoje eu dou aula na PED, que é uma extensão do Colégio Estadual Professora Maria Arminda, na EJA. Então, meu trabalho na educação é servir o próximo. Meu trabalho na educação é trabalhar de forma coletiva, servindo a todos. Sou apaixonada pela educação pública, até sou suspeita a falar sobre isso, porque eu acredito muito no ser humano. E eu acredito muito na evolução do ser humano. Então, é para isso que eu acordo todos os dias, para servir e em algum momento ver toda essa evolução acontecendo. Meu nome é Rebeca, eu sou formada em matemática pela Unespar desde 2023 e desde então eu fiz 3 especializações, que foi Educação Especial, Didática e Matemática e Administração. E também estou fazendo uma segunda graduação em Física, né,
que é do meu interesse também. E eu leciono matemática há 2 anos. Comecei lá em Matinhos, daí fiquei 2 meses. E em seguida daí já vim para cá, porque abriu aula, né? E desde então, estou aqui até hoje. Mas ao total são 2 anos. Eu sempre gostei muito dos números. Daí isso foi 4º ano, 5º ano. Eu fui gostando da matemática no ensino fundamental, no ensino médio também. E veio a oportunidade de fazer o curso de matemática, né? Saindo do ensino médio em 2019, eu já fiz o vestibular e passei. Daí, em seguidinha, já entrei na faculdade. E gostei bastante. Claro que foi diferente do que eu esperava, porque matemática não é só número. Me deparei com artigo, com letra, com texto para ler. Mas gostei bastante e gosto do que eu estou fazendo. Então, um dos meus maiores desafios dentro da sala de aula, claro que não são todos os alunos, né? Mas geralmente a gente tem aquele aluno que não tem a força de vontade de realizar as atividades, de entender, de perguntar, seja por vergonha, por timidez, né? Que eu entendo isso, medo, mas também tem aquele aluno que só não quer mesmo. E é um dos maiores desafios, porque na matemática a gente não pode deixar acumular dúvida, desde a matemática básica, que hoje é uma das maiores lacunas que a gente tem, né? Eu não consigo dar outro conteúdo se ele tem dificuldade de matemática básica. Então é um grande desafio, fazer com que o aluno pergunte, né? Venha tirar sua dúvida, tenha vontade de aprender mais. E uma das minhas maiores alegrias é ver eles participando da aula ativamente, tirando dúvida com os colegas, vindo perguntar, entendendo. E é desafiador, mas quando acontece que ele vem até nós, também é bastante gratificante. Então, nós já percebemos que a disciplina de matemática tem uma defasagem de muitos anos. Então, assim, o que nos cabe nesse momento é fazer com que essas defasagens sejam minimizadas. Se você perguntar para mim quando elas aconteceram, eu não consigo precisar quando elas aconteceram, né? Mas a gente consegue perceber que existe uma lacuna muito grande e uma dificuldade imensa em matemática. E pela dificuldade, muitas vezes alguns alunos, eles não têm muito interesse pela dificuldade, por conta da dificuldade. Então isso é um dos trabalhos que os professores sempre estão fazendo, de fazer atividades diferenciadas de matemática, fazer atividades práticas, usar metodologias ativas, para que esses alunos despertem e entendam que a matemática faz parte do dia a dia, que a vida é a matemática, e que a matemática está presente em tudo e que eles precisam da matemática. Então, assim, o que a gente tem feito é esse trabalho. E a gente espera que ano que vem também tenha recomposição, e nós também, dentro até do nosso plano pedagógico, a gente já conversou sobre isso, que ano que vem a gente pretende continuar reforçando para que essa defasagem seja diminuída gradativamente. Da primeira prova que nós fizemos diagnóstica externa, para a segunda, teve um avanço mínimo, mas eu digo que todo avanço é avanço. Por mais que você tenha uma melhora que você vá de 30% para 31%, já é um avanço. Então, assim, a gente teve uma melhora significativa esse ano, e foi bem importante. Essa melhora foi com os nossos professores Eduardo e professora Rebeca, que fizeram um trabalho de excelência. E os alunos melhoraram e tiveram esse pequeno avanço, e o nosso objetivo é que o ano que vem a gente consiga avançar mais e investir mais, porque realmente hoje o nosso ponto de atenção é a matemática dentro do colégio.